De uma semana para cá, a gente tem visto uma falsa polêmica em torno dos discursos do presidente Lula, quando ele fala em que o Estado, o governo brasileiro, precisa ter uma responsabilidade social igual ou maior do que a responsabilidade fiscal. Corretíssimo. O presidente Lula foi eleito para ser chefe de Estado do país, chefe do governo. O que isso significa? Vamos dar uma olhadinha na definição de Estado? E aí, se a gente perceber nessa definição, o Estado é uma instituição que é formulada para cuidar da nação, administrar a nação, administrar o povo. Logo, o presidente eleito, Lula, ele tem que olhar para os mais de 200 milhões de brasileiros na sua totalidade. Sim, mas em especial, ele precisa olhar para os mais de 60 milhões de brasileiros que votaram nele. Não porque votaram nele, mas porque parte significativa dos votos que o Lula recebeu são de pessoas que recebem até 2 salários mínimos e meio. São de pessoas, indivíduos, que passam dificuldades e, em alguns casos, fome. Afinal de contas, não foi recentemente que a gente descobriu que a fome voltou ao Brasil de uma forma calamitosa, em que mais de 30 milhões de brasileiros passam fome diariamente? A obrigação do estadista, então, em primeiro lugar, é para com o seu povo. Óbvio, há necessidade de conciliar a economia com o dia a dia da população. Afinal de contas, a economia ela permite que muito se faça. Só que um detalhe, o orçamento deixado pelo atual governo é ridículo. É impossível de se cumprir, o país para. Só para vocês terem uma ideia, para o Minha Casa Minha Vida, em 2023, o orçamento prevê menos de 40 milhões de reais. Só para a gente ter uma noção básica do que se está falando, 40 milhões de reais, e é menos de 40 milhões de reais, se eu não me engano, está em torno de 34 milhões de reais, não compraria nem todos os imóveis do filho do presidente, da família do presidente, na verdade, que comprou com dinheiro vivo, a maioria deles. Como você vai fazer um país crescer com esse orçamento, em que você sequer consegue contemplar os mais pobres, garantir que pelo menos ele tenha um alimento do dia a dia? E o mercado, essa instituição abstrata que boa parte da imprensa tem defendido, jornalistas muitas das vezes que não parece ter um mínimo de senso crítico, que reproduzem discursos que vêm da imprensa internacional de países que têm um outro papel no sistema capitalista, como os Estados Unidos, como a Europa. E dizem que o mercado não é o vilão, o mercado não é uma instituição ruim, que o mercado não quer que a população sofra. Sim, até acredito, se a gente olhar aqui nessa definição do mercado, ele vai regular a lei de oferta e de demanda, não necessariamente ele vai querer fazer com que as pessoas sofram. Mas se, por um lado, o mercado não quer que as pessoas sofram, ele também não está preocupado com o bem-estar da população. Não é seu papel. O mercado, inclusive, local onde se encontram grandes empresas, essas ações, boa parte delas, foi o responsável, ele consegue lucrar em épocas de guerra. Não tem muito tempo que algumas empresas alemãs, cujo capital se encontra no mercado, foram obrigadas a pagar indenizações pelo seu alinhamento com o regime nazista. O que eu quero mostrar para vocês é que o papel do Estado é um, o papel do mercado é outro. E aí, são instituições que, na sua essência, se relacionam, mas são independentes. Sobretudo, o Estado não pode se tornar escravo do mercado. Senão, o porquê ter eleições? Vamos colocar, então, os representantes das empresas, dos acionistas, da Bolsa de Valores para governar o país. Não é por aí. E é por isso que o Estado, inclusive, está aí. O Estado ele existe para regular esse conflito. Então, esse dilema que tem se colocado, ele é falso. E ele é falso, inclusive, pelo último apontamento. O governo Lula, nas ocasiões em que ele já esteve no poder, nos 8 anos em que ele já governou, foi, inclusive, acusado pelos setores mais à esquerda de ser um governo que se alinhou ao mercado, que, inclusive, pagou todas as dívidas, os bancos lucraram como nunca lucraram em nossa história. Então, assim, é falso. Inclusive,
parte desses movimentos à esquerda criticam o fato do governo Lula ter mantido o tripé macroeconômico que há muito tempo rege a economia brasileira. O que a gente tem que olhar, e o que o presidente Lula tem que olhar, são para os milhões de brasileiros que estão passando fome. É fazer com que o país cresça. Sim, tendo responsabilidade em todos os setores, mas a maior responsabilidade do Estado, sem nenhuma sombra de dúvidas, é para com o seu povo, e não para com o mercado. O resto, aquilo que a classe alta se fala, o mercado fala, e parte dos jornalistas, a gente precisa pensar que eles representam um grupo, uma classe hegemônica em nosso país. E aí, para entender um pouquinho, eu queria deixar a indicação desse livro, que é do Pedro Ferreira de Souza, Uma História de Desigualdade, a Concentração de Renda entre os Ricos no Brasil, 1926-2013. É um livro que, inclusive, ganhou o prêmio da Unpox. Tem uma lida, e aí, para a gente entender melhor que a responsabilidade do Estado, na verdade, tem que ser em tentar diminuir isso daqui. Ainda que não seja o ideal. Como eu já disse, o governo Lula já esteve 8 anos no poder e não fez mudanças da forma como a gente queria. É isso. Um abraço.